Agora deu certo. Finalmente, né, Tice? Gente, eu já introduzi aqui, doutora, eu falei aqui do básico, né? Mas como é importante, então, gente, estou aqui com a doutora Yaxodara Guilherme, que é médica veterinária, plantonista, intensivista, e está aqui já com a gente. Eu sempre vejo nas redes sociais ela tentando ali manter esse equilíbrio entre plantões, atendimento clínico e também o autocuidado, posta na alimentação, sempre na atividade física, sempre que possível, né, doutora? Eu vejo Sim. aí que a correria. E é justamente por isso que a gente está te trazendo aqui. Então, como é, doutora, que a senhora está conseguindo aí conciliar essa rotina entre plantões diurnos e noturnos? Estou te perguntando com um objetivo. A gente sabe que é difícil, né? Mas eu quero entender como é que tu faz essa tentativa para que sirva de inspiração para outros profissionais. Na verdade, a gente tem que arranjar um tempo, né? A gente tem mania de dizer, eu não consigo, mas a gente consegue. Primeiro de tudo, é que a gente tem que cuidar da saúde, né? A saúde no geral, tanto mental quanto física, porque se você não procurar tentar um ponto de equilíbrio, um eixo, você não consegue dar o seu melhor. Né? Nessa profissão, a gente está aqui para isso. A gente tem que estar no melhor para poder a gente passar o melhor para o nosso paciente. Então, assim, às vezes é difícil, é cansativo. Às vezes eu chego do plantão noturno, cansada. Mas eu também coloquei como prioridade na minha vida, né, que eu tenho que também colocar minha saúde em primeiro lugar. Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou trabalhar, né? Na nossa rotina que é tão puxada. Isso. Inclusive, agora, pouco antes da senhora entrar, eu estava justamente falando sobre isso, né? Em tentar manter essa disciplina, que quem vive de plantão não dá para viver de motivação, tem que ser a disciplina. Botei como meta, estou Sim, cansado, mas eu vou, né? sim. Mudou o horário, não consegui ir naquele horário, mas eu vou hoje. Tem que É arranjar um assim? espaço, isso. Porque, assim, muitas das vezes a gente acaba tendo uma programação e não consegue, né, fazer da forma que a gente quer. Como, vou dar exemplo hoje. Hoje a minha programação era eu ter conseguido ir para academia mais cedo. Eu não consegui, então eu vou agora à noite. E, assim, a questão é constância e você tentar se manter sempre fazendo alguma coisa, sempre se movimentar de alguma forma. Né? Quem gosta de correr vai correr, quem gosta de malhar vai malhar, a galera do CrossFit vai pro CrossFit. Mas o importante Do é de beach alguma tênis, forma, agora tem uma turma que está indo beach tênis. você fazer alguma coisa por si, porque a corpo são, mente sã, né? A gente tem que batalhar em cima disso. Isso mesmo. Doutora, conta aqui pra gente, você já teve alguma situação onde você percebeu que não estou falando de cansaço físico, que é mais comum, mas que estava com um cansaço mental? Já, já, diversas vezes. Já a ponto de querer desistir, sabe? Da profissão. Ah, não vou mais fazer isso porque tá acabando com o meu psicológico. Eu acho que, na verdade, eu acho que 90% dos veterinários tem essa questão em si, né? Porque é uma Isso profissão mesmo. pesada. É bonito, é linda, é uma profissão linda. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito pesada, né? A gente tem algumas coisinhas que, né, acabam puxando a gente. Pressão interna, pressão do local onde você trabalha, pressão dos tutores também, que às vezes não entendem que, sabe, infelizmente, a gente não é São Francisco, a gente não vai conseguir salvar todo mundo que chega lá. Ah, eu queria que fosse, queria que eu conseguisse salvar todas as crianças que entram no meu plantão, mas infelizmente tem vezes que a gente não consegue, né? É verdade. Muito bacana você falar disso, porque justamente a gente está falando aqui de como isso é importante, esse autocuidado, até porque muda a Uhum. percepção que eu tenho. E realmente, na medicina veterinária, a gente escuta muito falar de quem está pensando ou já pensou em desistir por causa Uhum. dessa exaustão. Mas como isso, gente, muitas vezes vem do autocuidado. Não é a empresa que vai te dar isso. A gente está falando que agora isso vai ser lei, mas tem a parte que é da empresa e tem a parte que é da pessoa, do profissional, né? A empresa ela não vai ser mãe do colaborador, do médico veterinário. Então você tem que estar ali atento, sim, do seu autocuidado. Repito, às vezes fica até redundante, mas a gente tem que falar sobre isso. É alimentação, sono de Sim. qualidade, hidratação.
né? Como a atividade física, eu vou até colocar que a atividade física ela é importante para você ter até a energia, a disposição para o seu dia a dia. Então, Uhum. a gente está falando aqui de cansaço mental, mas muitas vezes a atividade física, ela é uma forma de você extrair esse cansaço mental. Estou errada? De certa forma, ela serve até serve como uma válvula de escape, né? Muitas das vezes Isso, chega, pronto. com licença, moça. Ô, bem-vinda, moça, à nossa live. Muitas das vezes é uma válvula de escape, né? Você chega estressado. Sábado eu cheguei do plantão, sim, sabe? Extremamente estressada e cansada. E eu vou pra academia. Foi a primeira vez na minha vida que eu fui pra academia no sábado. Eu nem sabia até que era funcionava. Eu cheguei na academia 8h30, fechava às 9 horas. Mas eu tava lá, eu fui, eu fiz meia hora. Perfeito. E Olha, de querendo ou não, parabéns. né? Você já faz alguma coisa Disciplina. por si. Exatamente. A gente faz, tem que fazer, tem que ser você. Não vai ter ninguém que vai te pegar na mão, ei, bora pra academia. Não, tem que ser você, tem que ser vontade própria. Porque é exatamente isso. Leva muito da saúde em consideração, né? Antigamente, a minha alimentação era péssima. Porque já trabalhou comigo diretamente, né, Tícia? Então sabe Sim, como já é que é a nossa trabalhamos juntas. rotina. Tipo, a minha rotina tem plantão que eu entro no sábado de manhã, só volto para casa à tarde, na segunda-feira. Então é uma rotina longa, exaustiva, né? E eu saí de casa, eu passava no supermercado, eu comprava um monte de lasanha congelada, porque era o mais fácil para fazer, porque eu estava cansada, porque eu não tinha tempo. Porque eu também tinha muito disso. Eu não tenho tempo de fazer isso por mim. Eu não vou fazer comida porque eu não tenho tempo. Eu não vou fazer comida porque eu tô cansada e não, sempre, né, colocava outras coisas na frente. Isso. E aí, depois que você cria uma certa consciência, eu levei uns puxõezinhos de orelha do meu namorado, que aí foi a pessoa Olha, também. a gente falou aqui como as pessoas que estão ao nosso redor são importantes e os primeiros toques muitas vezes vêm deles. Fez muita diferença, porque assim, ele é uma pessoa muito saudável. E eu não era tanto, né? Mas aí você acaba se habituando a tentar seguir igual a pessoa. E isso é muito importante, muito Que importante. bacana, que bacana. Eu espero conseguir ser tão fitness quanto ele um dia, mas vai dar certo. Mas olha, é interessante que você está mostrando aqui, que assim, é um caso real, né? Que todo mundo que está nesse segmento se identifica. Nós temos, mesmo nós que somos da administração, nós temos uma rotina pesada dentro da clínica, né? Muitas vezes a gente se preocupa tanto com o nosso trabalho, isso acontece em toda profissão, que a gente acaba se negligenciando. E estamos trazendo isso aqui como é importante. Eu manter o meu autocuidado, eu manter os meus relacionamentos ativos para que muitas vezes, primeiro porque a gente precisa disso, nossa mente precisa disso, e segundo porque os toques da nossa vida vêm deles. Às vezes é pai, mãe, você citou aqui o namorado, a gente falou aqui muitas vezes de amigos que a gente acaba fazendo dentro do nosso círculo de trabalho, e a gente leva essas pessoas, né, se tornam amigos, a gente acaba fazendo uma extensão aí de amizade, e às vezes essas pessoas que dão um toque, fulano, tu tá demonstrando sinais de cansaço, de irritabilidade, né? E aí a gente precisa também estar aberto a ouvir essas pessoas para poder começar a ter essas mudanças, né? Doutora, qual é o conselho que você daria hoje para esses veterinários? Vamos falar aqui hoje, eu até vi que, né, teve agora a solenidade de algumas faculdades, de pessoas que se formaram, receberam as carteiras. Para essas pessoas que são recém-formadas, qual é a dica que você daria para elas? Quando eu me formei, né, eu sempre trabalhei, na época da graduação, eu sempre trabalhei, então eu tinha pouca vivência clínica, essa é a verdade. Então, se eu tivesse me formado agora, eu procuraria acompanhar, né, as pessoas que já estão no mercado, ficar próxima, sabe? Tentar extrair o máximo, porque, vou ser bem sincera, eu vejo alguns estagiários que estão ali só de corpo presente, Não sabe? aproveitam a Não, oportunidade de ouro que não. eles têm, né? E é de ouro mesmo, é de ouro mesmo. Por eu não ter tido muito auxílio, né? Eu sempre gosto, chega o estagiário, eu chego, chamo, ó, vamos ver tal coisa, vamos aprender. Tem alguns que aproveitam a oportunidade, tem outros que não.
Então, assim, galera que tá entrando agora no mercado, é uma profissão difícil, não vou dizer que é fácil. Tem dias que dá vontade de desistir, tem dias que dá vontade de jogar tudo pra cima. Às vezes você pega um tutor que não é fácil, às vezes você pega um caso que você pensa que vai resolver e infelizmente o animal vem a óbito, né? Isso mexe com o nosso psicológico, principalmente no começo. Demais. Hoje em dia eu já tô mais, né? Me formei em 2019, então já tô mais Tem uma tranquila na profissão. experiência já aí, uma Isso, carga, né? isso. Mas no começo, para fazer uma eutanásia, eu sentava e chorava e dizia que não queria fazer. Não queria fazer. Então, assim, é você se aproximar, né, daqueles. É aquela história, né? Perto dos bons você fica melhor ainda. Então, se você tem uma referência, Sabe? ir atrás de uma, né? Ir atrás dessas referências e ficar próximo das pessoas e tentar extrair o máximo do que você conseguir. Porque a verdade é que a gente nada e, né, estudo, morre burro. A gente sempre tá aqui, sempre aprende uma coisa nova todo dia. É cíclico. E é cíclico. Eu falo, conversei isso ontem, inclusive com o João Paulo, né, que trabalha comigo lá na clínica, e Sim, doutor João Paulo. eu falei, eu agradeço a vocês, porque, tipo, vocês sempre me ensinam alguma coisa, né? Ninguém é sábio que não possa estar aprendendo. Eu tô no mercado há muito tempo, mas todo dia a gente vai aprendendo uma coisa nova, todo dia aparece uma coisa nova, porque Isso. a medicina é isso, ela vai se atualizando, ela vai se modificando, né? E a gente tem que ir junto. Ainda tem esse fator, né? O veterinário, ele nunca pode parar de estudar. Porque se você Nunca. parar de estudar, você fica para trás. Ainda tem isso. Verdade, verdade. Então, assim, em resumo, o que é que você faria de diferente se você pudesse voltar atrás no tempo? O que eu faria de diferente, eu acho que eu tentaria extrair mais essas situações, né, que a gente tem essas vivências, que Do às vezes estágio, você está falando do estágio, então. essas pequenas Uhum. vivências, porque a gente acha que não tem importância, mas tem bastante importância, principalmente Bastante. quando você está na parte de intensivismo, que você tem que agir e às vezes você trava, né? É normal. Mas você tendo, assim, essa questão de ter acompanhado já facilita muito. Outra coisa que eu faria era ter saído de clínica geral há mais tempo, né? Hoje em dia é muito importante você tentar algo diferente, você não ser só mais um clínico normal, porque todo mundo é clínico. Todo mundo é clínico. Então, você procurar um diferencial, nem que não seja uma pós-graduação, mas se diferenciar dentro do seu ambiente de trabalho é muito importante. Perfeito. Você tem que ser um diferencial de alguma forma, né? Ótima E, colocação, doutora. Perfeito. e você tem que ser um diferencial de alguma forma. E para você dar aqui uma dica também, no seu caso, não precisa ser o caso, né, dos telespectadores aqui, mas só no seu caso, qual foi o pequeno hábito que mudou muito a tua qualidade de vida como profissional e pessoal? Eu acho que cuidar, ter um olhar diferente para a minha saúde mental. Porque o que acontecia? Eu tenho um TDAH. Olha, Então, eu tenho muita dificuldade para muita coisa. E eu sou diagnosticada desde criança, né? Só que quando eu fui diagnosticada, tinha aquela visão, já tá com 12 anos, tá bom, pode parar de tomar remédio. E eu passei muito tempo sem suporte medicamentoso. Até que chegou o ponto que começava a me prejudicar. Porque a ansiedade vinha junto e você numa profissão difícil, porque você tem situações difíceis e aquilo ali isso. ataca completamente você. E aí foi quando eu procurei ajuda. Então, você ter esse olhar crítico e aceitar que você precisa de ajuda, eu acho que é o principal ponto. Porque Perfeito. não tem um veterinário, eu não falo só veterinário, mas médico humano também, que Sim. não tenha, assim, sabe, alguma coisinha que saiba, que sente que tem que ajeitar, que tem que contornar. Então, você procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra. Eu já fui para um psiquiatra, eu amo psiquiatra. Porque, querendo ou não, dependendo da situação, salva você. Hoje em dia, eu consigo Salva ficar muito? hoje em dia eu tô conseguindo ficar sem ansiolítico. Mas eu passei muito tempo tomando. E tem muitos fatores que influenciam isso, né? Assim, o próprio ambiente de trabalho, a pressão que você sente interna. Hoje eu tô me permitindo me sentir menos pressionada. Mas cada um tem sua A fase. maioria das vezes começa aqui na nossa É, cabeça. Por isso que é importante a gente falar aqui do básico. exatamente. Perfeito. E aí, hoje em dia eu já passo a me cobrar menos. Eu tenho um hábito de me cobrar ser muito perfeito. Lá e vem a outra. Oh, meu Deus.
É que são 4. Querem participar. Eu tenho Doutora, o hábito de querer, sabe? Sempre dar o meu melhor, não que isso esteja errado. Mas em alguns momentos acaba pesando, porque você tem que aceitar as suas falhas, né? isso. E não dá pra ser 100% sempre. Temos que aceitar que somos humanos e É, imperfeitos, né? Então, sim. eu tenho aqui, doutora, já estou com o tempo corrido, a gente tem que já ir para os finalmente, né? Uhum. Mas olha só, muito interessante você trazer aqui esse seu ponto de vista, né? Muitos médicos, eu sei que vocês falam entre si, mas ignoram ainda, né? Expor que isso é uma realidade que acontece com todo mundo, né? O fato de querer desistir pela exaustão, pela frustração, né, de não conseguir trazer o cuidado que você queria ali exatamente para o animal. E como esse cuidado, gente, esse autocuidado, ele não é egoísmo, tá? Não Sim. é egoísmo, ele é essencial. Então, muito obrigada por estar aqui compartilhando nesse mês super especial que a gente está falando muito mesmo da saúde mental, como é importante no segmento, não só o médico veterinário, a recepção, o gerente, os auxiliares, né, os empresários que estão no segmento, que tem uma pressão também muito forte aí. Muito obrigada, doutora, por trazer Eu que essa experiência agradeço. para a gente. Lembrando que vai ficar gravado, amanhã vai para o YouTube, para que a sua história possa alcançar mais pessoas e inspirar as pessoas. Parabéns, com certeza não é fácil, a gente conhece a rotina, tá ali se cuidando, mas você ter essa percepção, parabéns, de se cuidar, desse autocuidado, cuidar do corpo e da mente. E muito obrigada, viu? Em breve quero te dar um abraço, que eu tô com Ah, saudade eu já. também quero. Gente, muito obrigada a vocês que estão